Vídeo 35. O que vinha naquelas cartas do Brasil era muito pesado. Eu recebia cartas de todos e principalmente as da família eram muito pesadas. Aqui eu já pego bem pesado com essa minha ex-família. Só que quero deixar claro que aquela época não era essa a minha interpretação dos fatos. Eu sabia que existiam muitas coisas erradas, mas eu relevava tudo, né? Então, agora narrando pra ti, eu já começo a pegar pesado. Só que isto eu só consegui fazer no sentido de olhar essa minha ex-família com os olhos que eu sempre deveria ter olhado, só há muito pouco tempo. Coisa que eu deveria ter feito há muito tempo atrás. Já na carta da minha ex-genitora, ela falava que as coisas estavam muito difíceis no Brasil. A minha ex-família morava numa zona rural, e aqui vale uma observação, era num sítio. E para o brasileiro que não conhece Portugal, sítio é sinônimo de lugar. Então, em Portugal, quando eu comecei a falar que a minha família morava num sítio, era estranho, porque qualquer pessoa em Portugal mora num sítio. Ou seja, um sítio é apenas um lugar. E para o português de Portugal, eu descobri que a minha família morava numa quinta. Então, para Portugal, a minha família morava numa quinta. E para os brasileiros que acompanham, era num sítio, né, na zona rural. A minha família era da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mas já há alguns anos havia se mudado para o sítio da família nessa zona rural. E ali tinham muitos problemas. Eu não vou explicar todos os problemas, porque o problema maior estava realmente nessa minha então ex-genitora. A palavra que substitui genitora é uma palavra muito pesada para ser usada em vão. Então eu prefiro usar
ex-genitora. E essa minha ex-genitora era uma pessoa que sofria daquela doença de gastos excessivos. Então, ela simplesmente tinha o hábito, hoje eu posso falar abertamente, de praticar golpes. Golpes em lojas, golpes em bancos. Tudo se tornava um golpe. E isto acarretava consequências financeiras negativas terríveis. Então, a base das primeiras cartas dela eram em cima disso, né? Que o problema financeiro dela era de grande monta. Só que isso eu já sabia que nunca ia mudar, e já no tempo que eu morava no Brasil, eu sempre era o socorro financeiro para esses crimes que ela cometia. Então, eram notícias que, apesar de serem recentes, não eram novas. E depois mais vários outros problemas no sítio, na quinta, com animais, chuvas intermináveis, clima horrível de inverno, gripes e doenças relacionadas a isso. Então, era uma carta pesada. O meu ex-genitor, que eu já coloco que eu hoje espero que não seja meu ex-genitor, mas colocamos aqui como meu ex-genitor. Tinha problemas neurológicos sérios, problemas que começaram muito cedo, quando ele tinha 52 para 53 anos de idade. E agora, naquela época, ele estava com 60, ou seja, a doença já progredia há muitos anos. E já quando eu saíra do Brasil, ele não coordenava mais nada. Já não sabia o próprio nome, já não tinha entendimento de nada. E foi nessas circunstâncias que eu saí do Brasil. Já a minha irmã, ou melhor, ex-irmã mais velha, era apenas 1 ano mais velha do que eu. E era uma pessoa que não queria saber de trabalho, tinha casado com um cara que também não valia nada, mas já havia casado há muitos anos. E era um casal que também poderia se dizer que não se esperava futuro algum. E essa minha ex-irmã era formada em História, então eu já quando estava na região de Sintra, eu pegava prospectos de museus, de exposições variadas na região e muita coisa de resquícios arqueológicos,
que Portugal tem resquícios arqueológicos imensos, de muitos e muitos milhares de anos. Poucas pessoas sabem disso, né? E nestas exposições, nestes museus, tudo eu ia colhendo prospectos e ia mandando para ela. Então ela sonhava que iria para Portugal, queria fazer cursos nessa área, cursos de restauração, e tudo eu sabia que era da boca para fora, porque era um casal que financeiramente simplesmente não se coordenava. E era um casal problema também. Já meu ex-irmão era apenas 1 ano mais novo do que eu, ou seja, eu era o filho do meio, para variar, o filho que não vale nada, né? E esse meu ex-irmão tinha 24 anos, né? Era 1 ano de diferença de mim, e era um cara que odiava a palavra trabalho, um cara que, aos passos da genitora, era um golpista, uma pessoa desonesta, zero de caráter, e era um cara que também só dava prejuízo e incomodação. Tipo, bater o carro da família, destruir o carro, dar golpes em lojas, fazer negócios que não davam certo e envolviam todo mundo financeiramente. Era esse o tipo de cara. E este meu ex-irmão também tinha escrito, e as notícias dele eram todas nesse sentido das bobagens que ele havia feito no pouquíssimo tempo que eu havia saído do Brasil. Já a irmã mais nova, ou ex-irmã, veio muitos anos após o meu nascimento, quase 10 anos completos. Então esta ex-irmã estava com 15 anos e, apesar da pouca idade, já demonstrava uma pessoa que não valeria nada na vida. Aqui vale uma observação: já com 15 anos, puta, e meus amigos portugueses que acompanham o canal, e para os brasileiros também, né? Putos são crianças em Portugal, né? Criança pequena e até com uma certa idade são os putos. E no Brasil, esta puta que eu falo seria uma prostituta, né? Uma mulher da vida, uma mulher que, claro, não era o caso dela, mas tudo indicava que seguiria a vida neste caminho. Este é o perfil das cartas. E claro, as cartas dessa minha ex-irmã mais nova era só falando bobagem de homem, de namorado, disso, daquilo. Se em Portugal tinha homem bom, se tinha homem gostoso. Eram só bobagens nesse sentido. E claro, falando de todos os problemas que o meu ex-irmão vinha causando, os problemas na quinta, no sítio. Ou seja, depois dessas cartas, eu passava muito mal. E eu até preferia lê-las primeiro, porque eu já sabia que o conteúdo que viria era muito pesado. E logo após eu relaxava, ou tentava relaxar um pouco, nas outras cartas, que eram as cartas dos ex-amigos,
ex-namoradas, ex-conhecidos, ex-colegas de trabalho. Este vídeo eu encerro aqui e continuo no próximo. Valeu!